Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Depois de tantos pedidos, resolvi gravar algumas aulas, resumo, sobre História e Geografia de Rondônia para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que vocês possam ter esse conteúdo aí, e utilizá-lo para a preparação de vocês. Então, vamos fazer essa aula. Eu vou compartilhar a tela aqui para que nós possamos iniciar, aqui essa aula. Eu espero que você esteja muito bem. Essa é a aula, né? Concurso do TJRO, História e Geografia de Rondônia, e esse é o primeiro ponto do seu edital. Ocupação, colonização e povoamento. Então, essa é a primeira aula, tá? Primeira aula, primeiro ponto desse edital. O edital do concurso do TJRO trouxe a parte de História e Geografia de Rondônia de maneira bem sucinta. Então, bem tranquilo, sem muita invenção, tá? Mas vocês precisam ganhar essas questões, especialmente por quê? Porque cada questão vale 2,5 pontos, né, com a retificação que teve, e eram 6 questões de História e Geografia de Rondônia, agora serão 8. Então, aí é uma quantidade de pontos bem significativa para que vocês possam ganhá-los, né? Então, para a gente começar, esse aqui é o edital de vocês, tá? Primeiro ponto é ocupação, colonização e povoamento da área que hoje constitui o estado de Rondônia, missões jesuíticas, descoberta de ouro no estado de Rondônia, entradas e bandeiras nos vales do Guaporé e Madeira, mineração, drogas do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais. Tá? Esse é o primeiro ponto. Lembrando que essa aula é uma aula resumo, tá, pessoal? Para que vocês possam aí ter esse conhecimento. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro que vocês precisam entender. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a colonização na região que hoje se considera a Amazônia e ou na qual está inserido o estado de Rondônia se deu porque os portugueses eles estavam muito receosos com o quê? Com as incursões, com as entradas de holandeses, ingleses, franceses, espanhóis, especialmente os espanhóis, nessa área. Então, eles tinham medo de o quê? De perder essa área, de que essa área fosse ocupada. Então, ocupada por estrangeiros. Então, o que acontece? Eles começaram a fazer toda essa ocupação por esse motivo. Tá? Começaram a pensar e voltar o olhar deles, a preocupação deles, por esse motivo. Então, o que vocês precisam saber inicialmente? Deixa eu tentar ajustar aqui para que isso, para que eu não tampe aí o, o slide. Então, vocês precisam entender. Lá por volta de 1541, um cara chamado Francisco Orellana, que é espanhol, ele vai trazer uma expedição para adentrar aqui nessa região amazônica, tá? E essa expedição de Francisco Orellana, ela vai ser liderada por Gonçalo Pizarro, tá? Vai ser o comandante dessa expedição. E vai ter como cronista, a pessoa que relata, que ela vai ali registrar toda a expedição, o Frei Gaspar de Carvajal, tá? E aí, nesse contexto, as terras recém-descobertas, elas eram separadas, divididas por meio do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas que é de 1494, tá? E aí com essa separação, toda a parte que inclui Rondônia, o que é o território de Rondônia hoje, que inclui a Amazônia, era de possessão, era de posse da coroa espanhola, tá? Como está aí no mapa para vocês. Toda a parte em verde é a parte que era de possessão espanhola e toda a parte em amarelo era de possessão portuguesa. Aí tá, o que acontece? Lá por volta de 1637, um cara chamado Pedro Teixeira, e agora sim ele português, ele vai, num contexto de União Ibérica, quando as duas coroas estavam sendo governadas por um único rei, nesse contexto de União Ibérica, ele vai fazer todo o trajeto de Quito até Belém e depois de volta também de Belém a Quito, fazendo com que a coroa portuguesa tenha todo o conhecimento relacionado
a geografia do local, né? Então, todo esse conhecimento geográfico em relação a essa região, que hoje o território de Rondônia faz parte, tá? E aí, o que que acontece? Os portugueses começam a adentrar, então eles começam a adentrar aqui nessa região que era inicialmente espanhola, pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, pelo Tratado de Tordesilhas, as terras que hoje compõem o estado de Rondônia eram de possessão espanhola. Vem aí o Pedro Teixeira, faz toda a incursão, reconhece o local e começa a adentrar aí a coroa portuguesa na região que hoje é o estado de Rondônia, toda a Amazônia. Naquele período existiam duas visões em relação à Amazônia. A visão do Eldorado, a terra da riqueza, né? A questão de que tinha aqui os rios, onde um rei se banhava, esse rei era de ouro, e o ouro caía e ficava no fundo do rio, né? Os mitos em relação à questão do ouro. Também tinha a questão do país da canela, né? A canela que era uma especiaria, uma iguaria que tinha muito valor naquela época, e se dizia que aqui tinha grandes florestas de canela. Também tinha o mito das Amazonas, né, de mulheres guerreiras que não tinham tido contato com homens, mas também, ao mesmo tempo, tinha aí a visão do Inferno Verde, que quando esses portugueses, espanhóis, esses europeus chegavam nessa região que hoje é o estado de Rondônia, na Amazônia, eles se deparavam com várias coisas, como, por exemplo, conflitos com indígenas, se deparavam ali com o clima, que para eles era um clima muito diferente, né? Causava ali para eles um sofrimento, esse clima, a questão dos insetos, né? A questão das doenças. Então, tudo isso trazia essa visão de inferno verde. Então, tinha essas duas visões aí nesse primeiro momento, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos, ao longo da história, vários tratados. Eu falei para vocês que, inicialmente, as terras que hoje é o estado de Rondônia, elas eram de possessão espanhola por meio aqui do Tratado de Tordesilhas, que é de que ano? Anota esse ano, pelo amor de Deus. O Tratado de Tordesilhas, ele é de 1494. E pelo Tratado de Tordesilhas, as terras que hoje pertencem à Rondônia, à Amazônia, elas eram de posse espanhola. Aí, deixa eu beber um golinho d'água aqui que a voz tá falhando. Aí o que que acontece? Tem toda essa incursão da coroa portuguesa entrando nessas terras que eram de possessão espanhola. E aí os portugueses vão tomando esse espaço. Existem muitos conflitos entre as duas coroas por conta dessa questão de terras. E lá em 1750, anota essa data, é definido os limites territoriais de posses das terras entre Portugal e Espanha. Tá? E o que que acontece? Quando é definido isso, é utilizado um princípio, anota, princípio que leva em consideração o conceito do ut possidetis. O que que é o ut possidetis? É que vai ter a posse da terra, vai ter a propriedade da terra quem de fato está em posse. E quem estava ocupando essa região que hoje é o estado de Rondônia naquele momento era a coroa portuguesa. Então, pelo Tratado de Madrid, é revisto os limites e essa região que hoje é o estado de Rondônia, que é a Amazônia, passa a ser de Portugal pelo princípio do Tipo Occidentes. Fechou. E aí tem mais tratados nessa história e os tratados as bancas adoram, especialmente aí a banca desse edital de 2024 do concurso do TJ, que é a Consulplan, tá? O Tratado de Madrid, ele vem para quê? Para acabar com os conflitos em relação às terras entre Portugal e Espanha. No entanto, esses conflitos eles continuam, eles não se encerram. E por eles continuarem, lá em 1741, 1761, desculpa, vem um novo tratado chamado Tratado de El Pardo. E esse Tratado de El Pardo, ele meio que anula o Tratado de Madrid, né, por conta dos conflitos que continuavam. No entanto, novamente, né, como eu sempre falo, esse pessoal gostava muito do tratado, vem em 1777 o Tratado de Santos Ildefonso e ele reestabelece, reafirma o Tratado de Madrid, estabelecendo os limites, fazendo com que a coroa portuguesa, de fato, fique aí como proprietária, como tendo a posse
das terras que hoje é o estado de Rondônia. Então, Portugal ele passa a ter esse domínio geopolítico de toda essa região que hoje pertence ao estado de Rondônia. E aí ele começa a se estabelecer de fato, marcar ali a sua presença. Uma das marcas dessa presença é a construção do Forte Príncipe da Beira, em 1776. Então, acontece a construção do Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira é construído às margens do rio Guaporé, né, ali onde hoje se encontra o município de Costa Marques, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente precisa lembrar algumas coisas relacionadas ao Forte Príncipe da Beira. Antes do Forte Príncipe da Beira, tem um outro forte que faz parte desse processo de ocupação do que hoje é o estado de Rondônia, dessas terras que hoje são pertencentes ao estado de Rondônia, que foi o Forte Presépio. O Forte Presépio, ele marca o início do domínio português na Amazônia. Esse Forte Presépio, ele foi construído em Belém, tá? E foi no ano de 1616, tá? Porque toda essa região, né, ela era uma região de posse e não tinha essa divisão que tem hoje, estado de Rondônia, estado do Amazonas, estado do Pará, não tinha. Então, o Forte Presépio, construído em 1616, ele marca o quê? O domínio português na Amazônia, tá? E aí, quando tem toda a divisão, Tratado de Madrid, depois ali o Tratado de Santo Ildefonso, que reafirma o Tratado de Madrid, a coroa portuguesa, ela faz o quê? Em 1776, ela estabelece, ela constrói o Real Forte Príncipe da Beira, né, que foi construído nas margens do rio Guaporé. Ele foi construído em substituição a um forte chamado Forte da Conceição, que havia sido construído anteriormente e foi destruído por uma enchente que teve no rio Guaporé. A localização do Forte Príncipe da Beira é na margem direita do rio Guaporé. Forte Príncipe da Beira fica localizado na margem direita do rio Guaporé, a região do atual município de Costa Marques. Esse local onde está o Forte Príncipe da Beira, ele foi escolhido pelo então governador da capitania de Mato Grosso, chamado Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Tá? Então, quem escolheu o local foi ele, é um local escolhido estrategicamente para marcar a presença portuguesa e para que, numa situação de eventual invasão estrangeira, pudesse ali ser feita a proteção do local, né? Pudesse ser resguardada a posse dessas terras. Então, esse forte ele foi planejado num estilo arquitetônico. Esse estilo arquitetônico já foi cobrado em prova, tá? Então, foi ele um estilo arquitetônico do francês, chamado francês Sébastien Leprest, tá? É um estilo chamado Vauban, tá? Deixa eu mudar aqui a posição para que vocês possam ver. Estilo Vauban. Então, ele é um quadrado de aproximadamente 119 metros, tá? Com 4 baluartes e 14 canhões em suas muralhas. Isso aí foi inicialmente, né? Hoje, o que resta lá é só realmente as ruínas, né? As ruínas, mas é importante que você se lembre que foi esse estilo Vauban, que é um estilo arquitetônico de um francês chamado Sébastien Leprest, tá? Após todo esse período de conflito, né, e tendo sido resolvido esses conflitos entre Portugal e Espanha, o Forte Príncipe da Beira ele perde a sua função militar, a função militar pela qual ele foi construído, e aí ele acaba sendo abandonado lá por volta do ano de 1895, tá? E aí depois de um grande período, vem aí né, a história conta que o então Marechal Cândido Rondon, né, Cândido Mariano da Silva Rondon, ele chega até essas ruínas, ele visita essas ruínas e ele começa a solicitar do governo para que seja reativado o forte, mas a reativação do forte só vai acontecer em 1930, tá? Então tem todo esse contexto aí do forte que é bastante cobrado em provas. Para continuar, é importante lembrar que os jesuítas em Rondônia, eles foram os primeiros, nessa região que hoje é Rondônia, eles foram os primeiros a chegar, tá? Em 1640, os padres jesuítas, eles iniciam os contatos com as nações indígenas, com as populações indígenas do vale, do baixo do Rio Madeira, tá? Então, começa lá pelo baixo do Rio Madeira. Em 1669, os padres Manuel Pires e Grazoni, eles fundam uma missão chamada Missão de Tupinambara, que fica próximo à foz do Rio Madeira, tá? E em 1687, os padres jesuítas eles vão instalar várias missões ao longo do Rio Madeira, tá? Nas aldeias de Abacaxis, Paranaparixaria, Canumã, Onicoré e Terelize,
tá? Então, eles vão fundar essas missões para quê? Com o objetivo de catequizar esses indígenas, tá? E, inicialmente, é esse objetivo de catequizar esses indígenas, mas tem outros objetivos por trás, e é importante eu falar para vocês que aqui eu estou falando do que a história oficial conta, tá? Porque é o que você precisa aí para a sua prova. Então, essa ação jesuíta, ela foi importante para quê? Para impedir que os indígenas eles realizassem comércios com outros estrangeiros, com os estrangeiros, tá? O que a banca também pode cobrar? Ela pode cobrar ali abordar o fato de as ações missionárias aumentarem na mesma proporção que se aumentava o comércio das drogas do sertão, já que eles controlavam também essa atividade dentro das missões relacionadas aí à utilização dessa mão de obra indígena para fazer essa coleta das drogas dos sertões e do sertão. No século XVIII, a administração do Marquês de Pombal ele vai ordenar que seja expulso todos os jesuítas das colônias portuguesas. Então, vai ter esse conflito entre os jesuítas e a coroa portuguesa, e no processo de resolução dessa questão, existe uma relação de atrito entre a coroa portuguesa, que é liderada aí pelo Marquês de Pombal, e os jesuítas nessa região amazônica. Mas esse é um contexto que a gente precisa entender, que os jesuítas, eles estão relacionados aqui, às drogas do sertão. Então, você precisa fazer essa ligação, jesuítas e drogas do sertão. Então, inicialmente, a gente tem uma ocupação dessa região, que hoje é o estado de Rondônia, por conta dessa coleta das drogas do sertão, e aí entra como personagens os jesuítas, os indígenas, que vão ser utilizados como mão de obra. O que é essas drogas do sertão? Essas drogas do sertão, elas são salsa parrilha, canela, baunilha, aquelas especiarias, tá? De forma logo posterior, mas ainda concomitante, vem a descoberta do ouro em Cuiabá. E essa descoberta do ouro em Cuiabá, ela vai promover um avanço e uma descoberta do ouro no Vale do Guaporé, em Rondônia. Assim, lá em 1719, uma bandeira chamada a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, ela começa a subir o rio Guaporé, né, aí numa caça aos índios, e acaba encontrando ouros às margens do rio chamado Cochipó-Mirim, em Cuiabá. Ele antes não tem relação com Rondônia. Lembra que naquele momento ainda não tinha essa divisão, tá? Então essa bandeira de Pascoal, ela se une a uma bandeira de Fernão Dias Falcão, e com isso o objetivo da missão ela acaba sendo alterado. Ao invés de buscar os índios, eles passam a buscar o ouro. Então se altera o objetivo da missão, de buscar índios para minerar ouro. Então, o Pascoal e os outros bandeirantes, eles vão começar a lavrar, né? Eles lavraram a ata de fundação de Cuiabá em 8 de abril de 1719. Isso também tem total relação com a história de Rondônia, tá? Então, o primeiro povoamento que vai receber o nome de Arraial de Nossa Senhora da Penha de França, também conhecido como Arraial de Forquilha, foi estabelecido. A região mudou o nome de Arraial, o nome para Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, até ser elevado ali, Cuiabá ser elevado à categoria de cidade em 17 de novembro de 1818. Eliane, por que você está falando disso? Porque a instalação, a ocupação do estado de Rondônia tem total relação com a questão de Cuiabá, do Mato Grosso, e também com a questão do Amazonas. Então, a gente precisa fazer esses contrapontos, tá? Porque o Rondônia ele foi desmembrado quando foi criado o território federal do Guaporé, foi desmembrado de Mato Grosso e do Amazonas. Então, aqui era parte de Mato Grosso, parte de do Amazonas, por isso vocês precisam saber disso. Então, em 1725, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva descobre também ouro em Goiás. Tá? E essa descoberta de ouro na região vai marcar o início das monções. O que são as monções? Isso aqui já foi cobrado em prova também. São as expedições fluviais regulares que fazem a comunicação entre São Paulo e Cuiabá. Por quê? Eram as capitanias, a capitania de São Paulo, a capitania de Cuiabá. A gente não tinha essa divisão de estados que tem hoje. Então, você precisa sempre lembrar disso para você responder as questões, senão você se perde, tá? E essa descoberta dessas riquezas minerais na região do Rio Guaporé fez com que Portugal ele se apresse em povoar toda a região, né? Porque tinha aquele temor, aquele receio de que os vizinhos espanhóis eles fizessem o mesmo, né? Começassem a ocupar. Por quê? Porque o ouro, né, tem grande valor. Então foi criada a capitania de Mato Grosso.
e a sua capital foi instalada em 19 de março de 1752. Essa capital, ela tinha o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade, tá? Ao mesmo tempo, o comércio, o contrabando por meio das rotas fluviais, das monções, elas estavam se intensificando. E aí acaba se intensificando também a colonização no que foi chamado de Vale do Guaporé. E a fundação aí da Vila Bela da Santíssima Trindade, ela vai ser efetivada nesse momento justamente para fazer esse interponto, né, para ligar aí a Vila Bela da Santíssima Trindade, que fazia parte da capitania de Mato Grosso, a essa região do Vale do Guaporé, fazendo aí também com que essa região fosse melhor ocupada e também mais fiscalizada para que impedisse a entrada de estrangeiros, tá? Então, nós vamos ter esse contexto, tá? Das entradas das bandeiras, né? As bandeiras nos vales do Guaporé e Mamoré, Guaporé e Madeira, desculpa, a mineração das drogas do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais, tudo isso nesse contexto. Presta atenção de maneira bem didática para você entender. Então, a gente teve logo no início do povoamento aqui do que hoje é o estado de Rondônia. A gente teve uma entrada de ocupação pelo Madeira, que vai se dar ali especialmente com a questão dos jesuítas e as drogas do sertão. E nós tivemos uma entrada de ocupação pelo Vale do Madeira, pelo Vale do Guaporé, desculpa, especialmente com as entradas e as bandeiras para a exploração do ouro. Então, você tem esses dois cenários. Entrada pela região do Madeira, com as missões jesuíticas e a coleta das drogas do sertão, e a entrada pelo Vale do Guaporé, com as bandeiras ali para fazer a exploração do ouro. Tá? Durante o século XVII, por meio dessas entradas, das bandeiras, os jesuítas, os bandeirantes, foram os principais responsáveis pela ocupação do que hoje é o atual estado de Rondônia. Ainda no século XVI, alguns representantes da coroa portuguesa foram se aventurar pelas brenhas amazônicas, passando pelos vales do Madeira e do Guaporé. Na realidade, naquele momento, se pensava o quê? Em utilizar toda essa região como uma passagem, uma ponte de passagem e ligação entre as colônias do sul e as colônias do extremo norte. Tá? Uma ligação bastante arriscada, difícil de ser realizada por diversos motivos, questão com os indígenas, questão da própria configuração geográfica, né, que existia. Então, era aí uma missão bastante arriscada. Um dos primeiros passos de Portugal, nesse sentido, para assegurar essa posse da região do Guaporé, foi a ocupação desses vales, né? Vale do Guaporé, Vale do Madeira, enfim. Mas especialmente em relação ao Vale do Guaporé, relacionada à extração do ouro. E especialmente em relação ao Vale do Madeira, as drogas do sertão. Então, essa ocupação, ela se deu pela ação de quem? Dos bandeirantes, que ao mesmo tempo exploravam e também já iam ocupando. Mas lembrando que não era uma ocupação racional e nem fixa, tá? Nesse momento era uma ocupação que vinha, eles ficavam. Por que é importante saber isso? Porque a banca pode perguntar quando que se deu exatamente uma ocupação mais definitiva, tá? Então, assim, no século XVI, com a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que aí essa era uma companhia geral que ligava ali toda a região de Belém do Pará, Maranhão, e que tinha aqui o domínio dessa região também, que hoje é o estado de Rondônia. Portugal, ele vai fazer o quê? Ele resolve ocupar definitivamente essa região toda, vai expulsar todos os estrangeiros, e ele tem como objetivo, nesse momento, o monopólio da exploração das drogas do sertão, cultivo do algodão, do tabaco, tudo isso que era considerado especiaria naquele momento, tá? Então, nesse primeiro momento, mais relacionados à droga do sertão. Então, nós temos, assim, o comércio das drogas do sertão, e aí o comércio das drogas do sertão começa a entrar em declínio e o ouro começa a aparecer, mas ainda assim continua a exploração das drogas do sertão, tá? E aí essa descoberta do ouro e o comércio por meio dessas rotas fluviais, eles vão impulsionar essa colonização de todo o Vale do Guaporé, a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade e a decadência, veio a decadência das drogas do sertão e posteriormente também veio um pouco da decadência da exploração do ouro em Cuiabá. E com essa decadência da exploração do ouro em Cuiabá, esses aventureiros, esses sertanistas,
Também os apresadores de indígenas, eles vão começar a se aventurar, a se embrenhar pela região do Guaporé. E aí pô, tem um exemplo dos irmãos Fernando e Arthur Paz de Barro, que eles vão descobrir ouro em 1734. E esse comércio, ele estava atrelado à mineração. Então, por meio das rotas fluviais, vinham o quê? Escravos, tecidos, utensílios domésticos, armas, munição, sal, açúcar, vinho, queijo. Então, assim, várias coisas, materiais de construção, várias coisas vinham por meio aí dessas rotas fluviais que estavam sendo abertas aí também por esses sertanistas, tá? E aí, para que vocês compreendam bem esse momento aí, existem duas entradas de ocupação. Tem o Arco Norte, que é ali basicamente explorado pela coleta das drogas do sertão, tem ali os jesuítas como figurantes, e tem o Arco Sul, que é a exploração do ouro no Vale do Guaporé por meio dos bandeirantes, tá? Então, é importante vocês terem essa visão que teve essas duas entradas iniciais de ocupação. Em meados do século XIX, vai entrar em decadência as drogas do sertão, vai sendo substituída ali pela exploração do látex, que é onde inicia o primeiro ciclo da borracha, que a gente também vai falar sobre isso, porque tem o primeiro ciclo da borracha, está todo relacionado ali à questão da ocupação do que hoje é a região de Porto Velho, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Depois tem o segundo ciclo da borracha, que está relacionado à criação do território do Guaporé, que é criado com terras desmembradas do Mato Grosso e do Amazonas em 1943, tá? E também está relacionado, o segundo ciclo da borracha, com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começam ali a ter a necessidade dessa matéria-prima e vai ter um incentivo financeiro para que o Brasil, por meio dos seringais amazônicos, o que inclui Rondônia, sejam reativados. Então, vem o Tratado de Washington, que também tem ligação com a criação do território federal do Guaporé. Então, tem todo esse contexto, tá, de ocupação do que hoje é o estado de Rondônia. E, por fim, vai ter aí o ciclo da casterita, né, que vem uma leva muito grande de pessoas para o estado de Rondônia por conta da exploração da casterita, lá já na década de 1950, né, para 1960, e de 1960, 1970, 1980, vai ter o ciclo da agricultura, que vai cooptar pessoas com o discurso do governo, o discurso oficial do governo federal, para ocupar de maneira dirigida essa região, que é o estado, que hoje é o estado de Rondônia, aquela ocupação que é feita por meio aí dos projetos de colonização dirigido, né, pelos PICs, projetos integrados de colonização, com a figura do INCRA, trazendo aí esse pessoal para ser assentado nas terras que hoje pertencem ao estado de Rondônia. Nesse contexto, em 1956, o território federal do Guaporé deixa de se chamar Território Federal do Guaporé para se chamar Território Federal de Rondônia, e em 1981 é criado o estado de Rondônia e ele é instalado em 1982. Tá? Essa é uma aula resumo. Tá? Lembrando que essa aula resumo é para que vocês tenham uma noção bem geral daquilo que deve cair na sua prova. Eu espero verdadeiramente que eu tenha contribuído com vocês. Aqui fica uma frase para vocês que estão nesse processo de preparação: acredite em você, supere os seus limites e seja protagonista da sua vida, porque de fato se preparar para um concurso não é fácil, então se mantenham firmes, acreditando em vocês, superando os seus limites todos os dias, tá? Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, ou podem também me seguir lá no Instagram, @ElianeTeodoro, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou trazer pelo menos mais duas aulas, uma aula resumo de cada tópico para vocês, tá? E se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para que você possa receber as notificações das demais aulas que virão para vocês. E eu desejo a vocês uma excelente preparação. Não desanimem, sigam firme. E também, se vocês quiserem se preparar de maneira mais organizada, com estratégia, tem um link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conhecer a mentoria Protagonize Rota da Aprovação TJRO. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau e até a próxima.